Olá pessoal, eu sou o professor Juarez, professor do quinto ano, e agora começa mais uma videoaula do Plano de Estudo Tutorado, volume 2, quinto ano, semana 4, disciplina História. Vamos lá para a unidade temática, Povos e Culturas, meu lugar no mundo e meu grupo social. O tema lá, a origem dos primeiros povos da humanidade. Então vamos ver lá. Falar sobre a origem, né? Nós já vimos falar sobre o homem da pré-história. Então vamos lá ver a origem dos primeiros homens, né? Que é uma continuação do assunto anterior. Então nós vamos ler a imagem e os fragmentos abaixo. Nós temos aqui essa imagem, né? Dá para perceber aí que é o continente africano. Tem as imagens aí, tem os homens aí, lá em cima o Egito, as pirâmides, Líbia, Argélia, Mali, Nigéria, Quênia, Gana, Sudão, Etiópia. Então, continente africano aí, os homens aí trabalhando. Eu quero que vocês façam essa leitura da imagem aí. O que vocês veem nessa imagem aí? Então, vamos lá para o assunto. De acordo com os mais recentes estudos antropológicos, né, que é a ciência que estuda a espécie humana, a antropologia, a África é o berço da humanidade. Então nós vimos lá em cima a imagem, né, o continente africano, e de acordo com os estudiosos lá, com a ciência que estuda a espécie humana, a África foi o berço da humanidade. Foi lá que se formaram as primeiras famílias. Na África, a humanidade foi palco da primeira revolução tecnológica da sua história. Então, a passagem da existência como caçador e coletor de frutos silvestres para a prática da agricultura. Então, na África lá, né, o homem da pré-história, aconteceu na África, lá, essa passagem lá de caçador, coletor de frutos para já a prática da agricultura. Na arquitetura, engenharia e em matemática, as pirâmides ainda comprovam a alta tecnologia africana de 3.000 anos atrás. Aí vocês viram na imagem lá o Egito, que é africano, país africano, já tinha essa tecnologia diferente. Isso eu estou falando depois do homem da pré-história, pois que aí já é a passagem da pré-história para a história mesmo, que começa a história do homem na Terra. Continuando aí, na astronomia egípcia era tão avançada que desde 4.200 anos antes de Cristo foi responsável por um calendário mais exato que o nosso. Então, o povo africano e os egípcios, né, já dominavam aí essas tecnologias aí de construção, de astronomia, já tinha seu próprio, já tinha um calendário aí bem exato lá dos meses do ano, dos dias. As sociedades africanas tinham em suas atividades econômicas uma das formas de sobrevivência, de acordo com o ambiente em que viviam, de suas necessidades materiais e espirituais, e de toda uma tradição. Então, todas as sociedades lá, né, africanas, eles, de acordo com suas necessidades, eles tinham um modo de sobrevivência, de acordo com a necessidade. Tinha suas crenças espirituais, suas tradições. Haviam muitos povos nômades que precisavam se deslocar periodicamente, e havia muitos povos sedentários que, fundando seus territórios, chegaram a construir grandes reinos, conjuntos ou aldeias, desenvolvendo atividades econômicas e produtivas. Então, na África também ainda tinha os nômades, né, que nós falamos bastante, as pessoas que
não paravam em um lugar, precisavam se deslocar para outras localidades à procura de comida. E também tinham povos sedentários, né, que são aqueles que estabeleciam lugares e começavam as plantações. Então, e aí fundaram suas aldeias lá na época, chamada de reinos, que era várias aldeias, conjunto de aldeias formavam um reino. Então, desenvolvendo lá suas atividades produtivas, agricultura, pecuária, e assim por diante. Em cada aldeia existia um chefe. Este era escolhido entre os mais velhos. Os africanos acreditavam que os espíritos da natureza, os deuses e seus antepassados estavam presentes no seu dia a dia e eram responsáveis por tudo o que acontecia na tribo ou na aldeia. Então, como hoje, né, eles também, como nós também temos nossas religiões, nossas crenças, eles também tinham suas crenças lá, suas religiões. Eles acreditavam lá que os deuses, né, os antepassados estavam presentes no seu dia a dia. E como nós vivemos hoje, né? A maioria aí tem sua crença, tem sua religião, acredita no seu Deus. Então, como os nossos antepassados africanos lá também. Então vamos lá para atividades. Releia o texto e nas questões de 1 a 6, marque apenas a alternativa correta. Então vamos lá. A imagem representa o continente, então bem simples, né? Na explicação eu falei. Aí é o continente americano, asiático, europeu ou africano. Número 2. A África é o berço da humanidade, da civilização, por quê? Aí você continua essa frase aí, ó. Porque eles acreditavam que os primeiros seres humanos surgiram na África. B. Foram colonizados pelos portugueses. C. São todos de baixa renda. E D. Tem uma cultura diversificada. Número 3. Só as áreas do conhecimento que os povos africanos também possuíam no passado. Ou são as áreas do conhecimento que os africanos que os povos africanos também possuíam no passado. Então, quais são as áreas de conhecimento? Só a agricultura? Eles só mexiam com a agricultura. B. Com a agricultura, arquitetura, engenharia e matemática. C. Somente arquitetura e astronomia. D. Nenhuma delas. Número 4. De acordo com o texto, é correto afirmar que o conjunto de aldeias chama-se moradias, ocas, reinos, senzalas. O conjunto de aldeias, né? Lá no texto eu falei sobre isso, bem simples. 5. O texto fala sobre os povos que se deslocavam periodicamente. Esses povos são quem são aqueles que nós falamos bastante nas outras semanas? Os nômades, os sedentários, os grafiteiros, os muçulmanos. E a número 6, os povos africanos acreditavam que alguns aspectos estavam presentes no seu dia a dia. Esses aspectos eram a agricultura, nome de sedentários, espírito, deuses e antepassados, ou arquitetura. Então, até a 6, né, que era para marcar só uma resposta correta. Agora vem a número 7. De acordo com o texto, coloque V para verdadeiro e F para falso. Na África, a humanidade viu a primeira revolução tecnológica da história, a passagem da caça e coleta de frutos silvestres para a prática da agricultura. V ou F? Aí você, as que forem que você julgar a verdadeira, você coloca V. E se julgar que estiver errado, coloca F. As pirâmides ainda comprovam a baixa tecnologia africana de 3.000 anos atrás. Olha que mentira, né, gente? Outro parênteses. As sociedades africanas tinham em suas atividades econômicas uma das formas de sobrevivência, de acordo com o ambiente em que viviam, suas necessidades materiais e espirituais, sem levar em conta sua tradição. Ou essas palavras, ó, fiquem atentos, ó, sem levar, tá vendo?
Outro lá. De acordo com os mais recentes estudos sociológicos, a África é um continente recente para a humanidade. É verdade, né? Fique bem esperto aqui, ó. Estudo sociológico. A África é um continente recente, sendo que ele era considerado um dos primeiros lá, ó, dos primeiros homens lá que surgiram na África. E por último, a astronomia egípcia era tão avançada que desde 4.200 anos antes de Cristo, né, que esse AC aqui significa antes de Cristo, foi responsável por um calendário mais exato que o nosso. No texto lá fala sobre isso. Então, e por último aqui, número 8, volte aos fragmentos de texto e observe os vocábulos sublinhados. Eles são palavras importantes para o entendimento deles. Agora vamos encontrá-los no caça-palavras. Eles podem estar nas posições horizontais, verticais ou diagonal e também de trás para frente. Fique esperto. Então tem aquelas palavrinhas lá no texto, ó. Essas palavras aqui que estão em negrito, elas que vocês vão achar lá no caça-palavras lá: nômades, sedentários, reinos, chefe, deuses, antepassados, famílias. Então essas palavras que fiquem muito atentos aí, que podem vir na horizontal, na vertical, diagonal ou de trás para frente. Tá entendido? Então chega ao fim mais uma videoaula de história, plano de estudo tutorado, 5º ano, 4ª semana, e até a próxima, pessoal. Tchau.